Bom dia a todos e obrigado por aguardarem. Sejam muito bem-vindos à videoconferência de divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2022 da Taesa. Destaco aqueles que precisarem de tradução simultânea que temos essa ferramenta disponível na plataforma. Para isso, basta clicar no botão Interpretation, através do ícone do globo na parte inferior da tela e escolher o seu idioma de preferência, português ou inglês. Para aqueles ouvindo a videoconferência em inglês, há a opção de mutar o áudio original em português, clicando em Mute Original Áudio. Informamos que esta videoconferência está sendo gravada e será disponibilizada no site de RI da companhia, onde se encontra disponível o material completo da divulgação de resultados. É possível fazer o download da apresentação em inglês também no ícone chat. Os participantes não poderão habilitar os seus microfones durante todo o evento. Para fazer perguntas, clique no ícone Q&A, na parte inferior da sua tela, e escreva o seu nome. Escreva o seu nome para entrar na fila. Ressaltamos que as perguntas podem ser enviadas durante a apresentação e serão lidas ao vivo pelo gerente executivo de RI, Cristiano Grangeiro, e especialista de RI, Juliana Castelli, e respondidas em seguida pelos palestrantes durante a sessão de Q&A. Ressaltamos que as informações contidas nessa apresentação e eventuais declarações que possam ser feitas durante a videoconferência, relativas às perspectivas de negócios, projeções e metas operacionais e financeiras da Taesa, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, depende de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições de mercado e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taesa e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora passarei a palavra ao Cristiano Grangeiro para iniciar as apresentações. Olá, bom dia a todos. Meu nome é Cristiano Grangeiro, sou gerente executivo de Relações com Investidores da Taesa. Agradeço a participação de todos vocês em mais uma videoconferência de resultados da Taesa. Nós estamos falando aqui da reunião pública online com investidores e de divulgação de resultados no terceiro trimestre de 2022 da companhia. Lembrando a vocês todos que vocês poderão fazer suas perguntas através do botão de Q&A da plataforma a qualquer momento durante a apresentação. Assim que nós terminarmos a explanação, a apresentação dos resultados, nós abriremos a sessão de perguntas e respostas, onde suas perguntas serão esclarecidas pelos diretores aqui presentes. Então, espero que vocês tenham uma boa apresentação e vamos lá! Bem, começando a apresentação e divulgação de resultados do terceiro trimestre de 2022 da Taesa. Sempre bom começar pelo slide 3, que fala sobre os nossos norteadores estratégicos. Nossa missão, que é conectar o Brasil com energia segura e confiável. A nossa visão, que é ser a transmissora de energia elétrica de maior valor para a sociedade, e aqui valor é com V maiúsculo mesmo. Tem um motivo de ser, porque é ver para todos os nossos stakeholders, é um ver valor amplo para todos os interessados na companhia. E os nossos valores, são 4 importantes valores que pautam o nosso dia a dia e são os pilares da nossa existência, que são: cuidamos genuinamente das pessoas, agimos com integridade, construindo relações de confiança, buscamos excelência em tudo que fazemos, e a Taesa somos nós. Agora eu passo para o slide seguinte, de número 4, que em linha com a nossa missão, visão e valores, e assim como parte do nosso planejamento estratégico, eu divido com vocês a evolução das frentes do pilar de sustentabilidade. Aqui nós apresentamos a matriz de materialidade, próximos passos em relação a ela, visto que nós apresentamos isso no começo desse ano com vocês. Vocês devem lembrar que nós discutimos no início desse ano a matriz de materialidade e os tópicos materiais que a companhia
definiu para trabalharmos nos próximos anos. É importante resgatar esse histórico e, por isso, eu vou entrar aqui no relatório de sustentabilidade de 2021, entrando no nosso site de relações com investidores, que é o ri.taesa.com.br, clicando em sustentabilidade, relatório de sustentabilidade, nós entraremos na seção de sustentabilidade, onde apresentamos todas as informações sobre o tema e lá embaixo vocês encontram todos os nossos relatórios. O último que nós divulgamos é o relatório de 2021. Um documento bem completo das ações de sustentabilidade que nós reportamos do ano que passou. E aqui, ao chegar na página 39, nós entramos no tema na matriz de materialidade. Só lembrando que isso foi mapeado no início desse ano, com uma discussão e uma pesquisa com diversos stakeholders, e nós chegamos em 6 tópicos materiais. Eles são definidos nessa matriz de materialidade, nesse quadrante, que foi, inclusive, discutido e apresentado com vocês no início desse ano. Lembrando que são 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós elencamos 5 ODS prioritários para a Taesa, para que a gente possa trabalhar nos próximos anos, naturalmente relacionados com os 6 tópicos materiais. A companhia iniciou o processo de desdobramento da matriz até a definição de uma proposta de compromissos, baseada em plano de ação e metas, para cada um desses tópicos materiais, né? Então, nós fizemos o resgate das questões levantadas pelas partes interessadas na construção do processo, entramos em mais detalhes para entender as necessidades e os desafios impostos por esses stakeholders. Depois fizemos análise crítica do protocolo dos indicadores do GRI, que é o Global Reporting Initiative, que a gente usa como padrão, protocolo, para o nosso relatório e o nosso plano de ação, para justamente entender os requisitos e as boas práticas exigidas pelo GRI dentro da definição do plano de ação. Em seguida, nós levantamos um benchmark do setor de energia, identificando a forma de gestão e melhores práticas dessas companhias do setor elétrico. Em seguida, nós nos reunimos com diversas áreas internas para justamente discutir e preparar o plano de ação relacionado a cada um dos 6 temas materiais. E agora nós estamos na etapa final de definição e aprovação das ações, metas, compromissos para cada tema material da nossa matriz de materialidade. Nosso objetivo é poder dividir com todos vocês a evolução desses tópicos e a evolução desse plano de ação, sempre na ótica dessa pirâmide. Saindo do estratégico, que está associado ao nosso planejamento estratégico, o pilar de sustentabilidade, indo para o tático, que é onde estão todos os nossos tópicos materiais e nós visualizamos o médio prazo e definimos os nossos compromissos, até chegar ao operacional, que é um desdobramento desses temas materiais, desse plano de ação, justamente para a gente dar andamento à pauta tão importante da sustentabilidade dentro da companhia. Bem, hoje daremos um foco no tema material, ética, transparência e integridade. Indo então para o slide 5, onde nós abrimos os objetivos, lembrando que esse tema está associado ao ODS 16, de paz, justiça, instituições eficazes. A frente, então, mapeada para esse tema de ética, transparência e integridade foi a adesão ao movimento Transparência 100% do Pacto Global da ONU. O movimento se baseia na crença de que essas empresas deveriam ir além das suas obrigações legais para fortalecer seus mecanismos de transparência e integridade. Esse é o objetivo dele. E mais especificamente, a carta que nós assinamos define 5 metas a serem cumpridas até 2030. Nós, então, definimos o seguinte cronograma para a entrega dessas 5 metas, que é uma exigência do movimento Transparência 100%. Para 2023, definimos a meta para ser entregue de transparência sobre os canais de denúncia. Para 2025, a meta de transparência da estrutura de compliance e governança.
Para 2027, duas metas, a meta de transparência das interações com a administração pública e a meta de transparência da remuneração da alta administração. E para 2030, após a entrega de todas essas 4 metas, a última meta a ser entregue seria a meta de treinamento, de treinar o tema integridade na cadeia de valor de alto risco da companhia. Como parte do processo e desse movimento da transparência 100% a que a gente faz parte agora, nos comprometemos a entregá-las, todas essas 5 metas, no prazo acordado. O seu progresso, naturalmente, é acompanhado junto ao movimento de transparência. Nós também publicaremos periodicamente essa evolução, como temos feito aqui com vocês. Então, esperamos que nos próximos anos possamos mostrar um pouco mais de detalhe a evolução desse trabalho relacionado ao tópico material de ética, transparência e integridade corporativa. Ainda na pauta de sustentabilidade, indo para o slide 6, nós falamos aqui do programa de diversidade. Temos realizado uma série de iniciativas de diversidade. Hoje, destacamos aqui aquelas ações relacionadas a fóruns, treinamentos e workshops de conscientização e capacitação sobre o tema. Em torno de 3.000 colaboradores já participaram nos diversos fóruns de diversidade, que dá mais ou menos 4 vezes o tamanho do quadro de funcionários. Quer dizer, tem tido uma participação bastante relevante desde que a gente iniciou esse programa. Realizamos 3 cursos de formação de eletricistas mulheres, ministrados por engenheiras eletricistas da Taesa, e tivemos mais de 120 mulheres selecionadas nesses 3 cursos. Inclusive, algumas delas passaram pelo processo seletivo e foram contratadas aqui na Taesa. Entre os diversos treinamentos online que a companhia realizou com seus colaboradores sobre o tema da diversidade, um importante deles foi o EAD de combate à violência doméstica contra a mulher. Nós tivemos em torno de 800 colaboradores que participaram desse treinamento, o que é um tema bastante importante e atual, justamente sobre a discussão de diversidade. Também realizamos uma série de workshops em 3 capítulos, os workshops de mercado de capitais ESG, que é a sigla para ambiental, social e governança em inglês, que é um tema bastante discutido e muito atual sobre sustentabilidade. Nós contamos com a participação de mais de 300 colaboradores nesses workshops, onde tivemos também a participação de especialistas sobre o tema. E foi um workshop bastante educativo, de muito debate dentro da discussão de sustentabilidade. Bem, entrando agora nos resultados do terceiro trimestre de 2022, vamos passar para o slide 7, onde a gente vê o ciclo da RAP de 2022-2023, que foi homologado pela ANEEL agora no início de julho, né? No início justamente do trimestre. Esse slide nós falamos no trimestre passado, mas nós estamos trazendo novamente aqui justamente para reforçar o crescimento do ciclo e que impacta diretamente a partir desse terceiro trimestre de 2022. Então, nós iniciamos, né, o ciclo anterior, nós tínhamos em torno de quase 3 bilhões de receita anual permitida, operacional, a famosa RAP, e com o novo ciclo passamos para 3,5 bi, um pouquinho mais de 3,5 bilhões de reais de RAP, o que mostra um crescimento aí de um pouco mais de 18%. Este crescimento se deve a alguns fatores. O primeiro deles é o reajuste inflacionário da RAP, né? Acontece a cada novo ciclo. Se nós olharmos aqui o reajuste pelo IGPM, que foi da faixa de 10,7%, e o reajuste pelo IPCA, que foi da faixa de 11,7%. Lembrando que nós temos contratos de concessão em GPM, são os contratos de categoria 2, e nós temos contratos de concessão reajustados pelo IPCA, que são os contratos de categoria 3. Somando esses dois reajustes, nós estamos falando da faixa de 227 milhões de reais baseados na correção monetária da receita. O outro fator que justifica esse crescimento de mais de 18% da RAP operacional
são os novos projetos que entraram, muitos deles entraram justamente entre final do ano passado e meados desse ano. Alguns, inclusive, estão para entrar e nós vamos falar um pouquinho mais disso ao fim da apresentação. E esses projetos têm impacto nesse ciclo da faixa de 350 milhões de reais. Isso quer dizer, mesmo com a redução de 50% da RAP de algumas contratos de categoria 2, que sofreram essa queda agora neste ciclo 2022-2023, nós estamos falando da faixa de 130 milhões de reais, nós vemos que isso foi puxado não só pelo reajuste inflacionário, mas muito e principalmente pelos novos projetos. À direita do gráfico, nós vemos os outros efeitos que afetam o ciclo da RAP contratada. Nós estamos falando dos efeitos dos novos projetos nos ciclos posteriores, na faixa de mais de 300 milhões de reais, e ainda um efeito menor dos últimos cortes de RAP, dos contratos de categoria 2, da faixa de 73 milhões de reais. Então, com isso, a gente está falando hoje de uma RAP contratada de quase 3,8 bilhões de reais, já considerando os efeitos todos dos ciclos posteriores ao ciclo atual de 2022 e 2023. Quer dizer, se a gente observar todo o impacto, né, os 547 mais 232, nós estamos falando de um efeito total de 780 milhões de reais na receita anual permitida. Isso demonstra aí claramente a execução bem-sucedida da nossa estratégia baseada nesse crescimento sustentável, que é um dos nossos pilares do planejamento estratégico. Passando agora para o slide 8, sobre o resultado regulatório, nós vemos um bom desempenho deste resultado. Na receita líquida, nós tivemos um desempenho de quase 18% na comparação do 3T 21 contra o 3T 22 e de quase 30% no acumulado do ano, chegando a uma receita de quase 1,7 bilhão de reais. Isso é reflexo do que a gente acabou de falar sobre o novo ciclo da RAP, que é explicado tanto pelo reajuste inflacionário de GPM e IPCA, quanto da entrada em operação de alguns dos nossos projetos. Portanto, tem efeito também no EBITDA, quando a gente registra no trimestre quase 500 milhões de reais e no acumulado do ano 1,4 bilhão de reais. Isto é um crescimento de um pouco mais de 18% na comparação do TRI e também de um sólido 32%, mais de 32% na comparação do acumulado do ano. A margem EBITDA chega a 85,3% no trimestre e a quase 85% no acumulado do ano, também explicado pelos mesmos efeitos que eu falei anteriormente. Do ponto de vista do desempenho operacional, nós mantivemos a nossa consistência operacional, olhando o índice de disponibilidade de linhas, nós chegamos a um índice de 99,95%, levemente superior ao índice do ano passado, que já era muito bom. E na parcela variável, nós tivemos um resultado também positivo, onde a PV caiu 0,18 pontos percentuais, atingindo no acumulado de 9 meses 1,62% em relação à nossa RAP. Se olharmos a PV registrada do ano corrente, de eventos do ano corrente, a PV também caiu, chegando a 0,67% no 9 meses de 2022, com uma queda de 0,59 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado, o que comprova e demonstra a nossa solidez e consistência operacional. Por fim, nós apresentamos o desempenho do lucro líquido regulatório, que chegou no trimestre a 373,7 milhões de reais e no acumulado dos 9 meses do ano a 661,6 milhões de reais. Com isso, nós registramos um crescimento de 94,6% na comparação do TRI contra o TRI e de mais de 60% na comparação do acumulado do ano. Esse bom desempenho, ele é resultado não só do que a gente acabou de falar sobre o ponto de vista de EBITDA e receita,
mas também em função da entrada em operação das nossas participações. Lembrando que nós temos 3 projetos que foram entregues recentemente, onde nós temos participação. Além desse efeito, nós também tivemos uma melhora do resultado financeiro, né, do ano passado para esse, em função principalmente da contração do IPCA no último trimestre, onde nós registramos uma deflação nos períodos de julho a setembro. Vamos então para o slide 9, onde nós apresentamos o desempenho do lucro líquido em FRS. O lucro no acumulado do ano terminou em 1,4 bilhão de reais, uma variação negativa de 20% na comparação contra o mesmo período do ano anterior, explicado basicamente por efeitos específicos do FRS. Um dos efeitos foi o impacto da inflação na receita de correção monetária do ativo contratual. Lembrando que nós corrigimos o ativo contratual mensalmente e, por conta da contração do IPCA e do IGPM nos últimos meses, inclusive do IPCA registrando deflação, nós tivemos um efeito negativo no acumulado de 9 meses de 384 milhões de reais. Além disso, também tivemos um impacto negativo na margem de implementação de infraestrutura. Aqui, no IFRS, nós contabilizamos o CAPEX, né, os investimentos realizados no projeto, e, consequentemente, uma margem que tem efeito no resultado. Como os nossos projetos estão na sua fase final de conclusão, alguns deles já entregues, nós, naturalmente, tivemos um impacto negativo nessa margem, com a queda nos investimentos. O impacto no acumulado de 9 meses foi da faixa de 300 milhões de reais. Esses 2 efeitos contábeis se refletem diretamente na linha de equivalência patrimonial, visto que as nossas participações sofrem do mesmo efeito, tanto do efeito da correção monetária do ativo contratual, quanto do efeito dos projetos que estão sendo concluídos nas nossas participações, alguns deles também já entregues. Consequentemente, nós tivemos uma redução na linha de equivalência patrimonial de quase 79 milhões de reais. É interessante destacar aqui alguns efeitos positivos que estão relacionados justamente à execução e conclusão dos nossos projetos de construção. Tanto a linha de receita de OIM quanto a linha de receita de remuneração do ativo contratual sofreram impactos positivos, um na linha de 160 milhões de reais, o outro na faixa de quase 215 milhões de reais, consequência da entrada em operação dos nossos projetos. Aqui nós estamos falando especificamente dos projetos de Janaúba e Santana. Esses efeitos também foram positivos dentro da linha de equivalência patrimonial, quando a gente fala da entrada em operação dos nossos projetos, onde nós temos participação. E, por fim, no nosso bottom line, no resultado financeiro, tivemos uma leve melhora de 12 milhões de reais, também consequência da queda do IPCA. Como nós tivemos um período aí de deflação entre os meses de julho a setembro, isso teve um impacto relevante no saldo das nossas dívidas, e, consequentemente, tendo também um impacto na redução da despesa financeira na comparação entre os 9 meses desse ano quanto os 9 meses do ano passado. No slide 10, falamos um pouco do nosso perfil de endividamento. Se observarmos aqui no slide, nós fechamos o terceiro trimestre de 2022 com 8,9 bilhões de reais de dívida líquida. É importante destacar aqui que nosso nível de alavancagem chegou no final do terceiro TRI de 2022 em 3,7 vezes dívida líquida e EBITDA regulatório, sempre olhando na visão de consolidação proporcional, demonstrando uma tendência de desalavancagem, né? Se olharmos lá, desde o terceiro TRI de 2021 com 4,3 vezes, chegando agora nesse nível de 3,7 vezes. Encerramos o mês de setembro com caixa de um pouco mais de 1,8 bilhão de reais, e o perfil de dívida da companhia continua bem comportado. Se olharmos o custo da dívida, nós estamos com um custo médio de 5,27% em termos reais e um prazo médio da dívida hoje em torno de 5,1 anos. A nossa dívida é concentrada, indexada pelo índice de IPCA, e é sempre importante lembrar
que a Taesa não tem nenhum tipo de covenant financeiro de alavancagem e também somos muito bem avaliados pelas agências de mercado de renda fixa. A companhia possui a melhor classificação de risco pelas agências de rating Moody's e Fitch, em escala nacional, conhecido como AAA, o que nos coloca numa condição bastante favorável e competitiva para buscar novas captações, que agreguem mais valor para o nosso negócio. Bem, isso é um grande diferencial para a gente, considerando que nossa alavancagem tende a cair rapidamente em função desse fluxo contínuo e estável de geração de caixa operacional, à medida que os projetos vão entrando em operação e a companhia vai crescendo de forma sustentável, e assim conseguimos financiar o nosso crescimento com capital mais barato, naturalmente sempre mantendo esse equilíbrio na alocação de capital e na nossa disciplina na gestão financeira. Bem, no slide 11, nós apresentamos os empreendimentos que foram concluídos nos últimos 12 meses. Esse slide, na verdade, veio da apresentação de resultados do trimestre passado, onde nós trazemos para cá novamente, para justamente mostrar que todos esses projetos tiveram impacto no resultado do terceiro TRI, quando a gente compara com o terceiro TRI do ano passado. Alguns desses projetos tiveram impacto no consolidado da companhia, na RAP consolidada, como é o caso de Janaúba e de Santana, e os outros tiveram impacto na linha de equivalência patrimonial, onde nós temos participações, como é o caso de Este, Aimorés e Paraguaçu. Somando a receita anual permitida de todos esses projetos, proporcional à nossa participação, nós estamos falando aqui de uma RAP total de 482 milhões de reais para a Taesa. Quer dizer, estamos falando de quase 500 milhões de reais, considerando os 5 projetos que entraram em operação nos últimos 12 meses. Indo agora para o último slide da nossa apresentação, vou falar aqui dos dividendos que foram anunciados ontem. O Conselho de Administração se reuniu na data de ontem e aprovou a distribuição de 365,4 milhões de proventos, sendo que desse valor, 206,8 milhões são em juros sobre capital próprio e 158,6 milhões em dividendos. Isso equivale a R$ 1,06 por unit, pela TAE 11, cuja database de pagamento é dia 14 de novembro, e o pagamento efetivamente ocorrerá no dia 5 de dezembro de 2022. Somando o valor anunciado hoje aos valores já pagos em maio e agosto desse ano, a gente está falando de um total de proventos pagos de quase 1,7 bilhão de reais. Quer dizer, nós estamos falando no valor de R$ 4,85 por unit anunciados e pagos até o momento. Encerramos agora a nossa apresentação de resultados. Muito obrigado a todos. Obrigada, Cristiano. Nesse momento, abriremos a sessão de Q&A, que será conduzida ao vivo e contará com a participação dos diretores da companhia. Lembrando que, para fazer perguntas, os participantes devem clicar no ícone Q&A, na parte inferior de sua tela, e escrever a sua pergunta que entrará na fila. Com a palavra, Cristiano. Olá, obrigado. Então, nós vamos começar aqui o Q&A. Já recebemos algumas perguntas. Como foi falado aí, vocês podem fazer as perguntas durante aí a nossa explanação. Antes de começar aqui, eu só queria fazer um comunicado aqui, que hoje pela manhã nós soltamos um comunicado ao mercado com a energização de Bahia. A maior parte do projeto foi entregue, o que é uma ótima notícia para a companhia, mais uma boa aí para no sucesso aí do nosso crescimento. Vou dividir aqui com vocês também a nossa diretoria aqui presente, o André Moreira, nosso diretor-presidente, o Eric Braer, diretor financeiro de Relações com Investidores, o Fábio Fernandes, nosso diretor de negócios e gestão de participações, o Luiz Alves, diretor de implantação, e o Marco Faria, diretor técnico, além, óbvio, de mim e da Juliana, aqui do time de RI. Vou começar aqui por uma pergunta para o André. A seguinte, André, perguntaram aqui o seguinte: considerando o cenário atual em transmissão, o que a companhia está vendo em termos de oportunidades de crescimento aí para a Taesa? Bom, primeiro, obrigado, Cristiano. Primeiro, bom dia a todos. Obrigado pela participação aí de todos
maciça aí na nossa apresentação de resultado do terceiro trimestre de 2022, né, um resultado bastante consistente e robusto. E seguindo aí a nossa vocação, Cristiano, e nosso planejamento estratégico, né, tem uma vertente clara de crescimento, né, nós estamos observando aí diversas oportunidades, tanto em greenfield, que ou seja, os leilões, ou em brownfield, e também em reforços, né, são as 3 avenidas de crescimento. Nessas oportunidades de crescimento, vemos aí o próximo leilão que se avizinha aí em dezembro, que a Taísa vai participar, e tem os leilões do ano que vem que já foram anunciados, né, previamente pela agência, pela ANEEL, e nós estamos falando de montantes aí em torno de 50 bilhões. Então, assim, em termos de crescimento, são muito positivos e a Taísa continua querendo reforçar a posição de relevância no setor de transmissão de energia no Brasil. É isso. Muito obrigado. Obrigado, André. Bom dia a todos. Temos aqui uma pergunta para o nosso diretor financeiro, Eric Braia. O investidor Ivan dos Santos Torres pergunta se há possibilidade de mais algum anúncio de dividendos ainda esse ano. Bom dia, obrigado, Ivan, pela pergunta, obrigado a todos pela participação. Espero que vocês tenham gostado desse novo formato aí, com o Cristiano falando direto na apresentação. Agora, Ivan, a gente acabou de deliberar ontem, né, um pagamento de 365 milhões. Né? A gente pagou 1 bilhão e 100 em 2020, 1 bilhão e 600 em 2021. Com esse pagamento de ano, a gente vai estar pagando 1 bilhão e 700 em 2022. Eu acho que nós não damos guidance de pagamento de dividendos, a gente toma sempre a decisão caso a caso, conforme o que maximize o valor da companhia, o valor das ações. Eu acho difícil ter alguma novidade daqui até o final do ano que nos faça fazer uma outra deliberação além daquela de ontem. Então, nós vamos pagar até o final do ano os 365, conforme aquele cronograma que a gente divulgou no comunicado. Daqui até o final do ano, o que acontece? Vai ter o leilão, dia 16 de dezembro, como novidade. Do dia 16 ao dia 31, a gente mudar de ideia, fazer uma deliberação, eu acho um negócio muito desafiador. Mas volto a falar, a gente não dá guidance, a gente sempre toma a decisão do que maximiza o valor das ações. Só acho que tem muito pouco tempo e uma decisão tomada ontem já de pagamento. Vejo pouca novidade até o final do ano para que a gente tome outra. Tá? Mas volto a falar que nós não damos guidance de pagamento de dividendos, sempre tomamos a decisão caso a caso para maximizar o valor da companhia, maximizar o valor das ações em bolsa. Mas obrigado pela pergunta. Vou aproveitar o tema, Eric, de dividendos, e o investidor Assis de Oliveira pergunta sobre a reserva especial. Ele pergunta: a companhia pretende usar mais deste recurso nos próximos trimestres para pagar os dividendos? Existe algum racional que baliza o acionamento deste recurso? É a primeira vez que a gente usa esse instrumento, mas, gente, é uma coisa meramente contábil, tá? Eu vou dizer que tem muito pouco efeito material. Tá? A verdade é que, com a implementação do IFRS, nós passamos a ter o lucro societário, que é um lucro que uma boa parte dele vem do CPC 47, que é a contabilização da margem de construção. Né? Então, quando o Luiz vai lá e faz um investimento e faz uma obra, eu contabilizo, acaba uma receita e uma despesa em relação a essa obra, e a margem dela eu coloco como resultado e dá o lucro. E aí, esse CPC 47 é difícil de distribuir porque ele não é caixa, ele vai virar caixa até o final da concessão. Então, o que a gente não paga ao longo do ano, nem no ano, na Assembleia, como esse dividendo, nós constituímos uma reserva. E a lei prevê que essa reserva é baseada num plano de investimento e que ele tem que ser pago em até 5 anos, exceto o plano de investimento preveja um investimento maior do que 5 anos. Nossos investimentos são de retorno maior do que 5 anos, né? Mas nossos planos de investimento feitos lá atrás, desde 2017, previam esse prazo. Então, a gente utiliza essa reserva. Isso começou em 2017, agora 2022 é a data para pagamento. A gente poderia perfeitamente editar o plano, tá? Alterar o plano que foi aprovado e não utilizar, mas é mais fácil de limpar o balanço. Eu ia pagar como dividendo complementar, não pago como complementar, pago esse como baseado em reserva e tiro essa reserva do balanço. É uma coisa só contábil para você ficar com um balanço mais limpo, mas tudo que a gente pagou de dividendo baseado em reserva de CPC 47, a gente reduziu do dividendo complementar. Então, acaba que fica uma coisa meramente contábil, só para limpar o balanço, para ficar com o balanço com menos linha, com menos peso. Tá? Então, é uma coisa meramente contábil, não tem um efeito material significativo, não. Obrigado, Eric. Temos uma pergunta aqui, algumas perguntas relacionadas a leilão.
Eu vou tentar resumir aqui o que a gente espera em termos de leilão, tanto o próximo leilão, em termos de competitividade, se a gente quantos lotes a gente vai arrematar, um ou alguns, como é que vai ser a nossa dinâmica de preparação. Vou passar para o nosso diretor aqui, Fábio Fernandes. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Eu acho que aqui, como foi falado pelo nosso diretor-presidente, o André, a Taesa persegue o crescimento como um dos nossos pilares aqui do nosso planejamento estratégico, e estaremos atuando como sempre atuamos, né, em todos os leilões, sempre obedecendo. E aqui na companhia a gente tem alguns mantras, e esses mantras eles são observados a cada leilão, a cada oportunidade de crescimento que nós encontramos no caminho. Então, esse leilão de dezembro é o leilão com 6 lotes. Estamos falando aí de investimentos de aproximadamente 3,5 bi, né? E uma RAP total de 600 milhões, né? Temos lotes ali, 2 lotes representativos, com investimento em torno de 1 bi cada um, 1 bi 100, 1 bi 200, e os outros 4 com investimentos menores ali na ordem de 200, 400. Então, vamos olhar, como sempre olhamos, sempre pautados nos nossos pilares de crescimento sustentável, disciplina financeira e excelência operacional, né? E nós, como estamos com 41 concessões distribuídas em 14 estados no Brasil, mais o Distrito Federal, nos colocamos de uma forma muito tranquila para participar, porque temos condição de termos sinergia nos lotes, de termos soluções de CAPEX e soluções de engenharia muito criativas, que nos coloca de uma forma muito confortável a participar no leilão, sempre obedecendo uma estrutura, uma alocação de capital que nos garanta um retorno condizente, né, com o risco percebido para cada lote para os nossos acionistas. Então, vamos olhar e estamos olhando sempre, olharemos sempre todas as oportunidades. Obrigado, pessoal. Obrigado, Fábio. A próxima pergunta vai para o André. André, qual é o possível impacto do novo governo a partir do ano de 2023? Obrigado, Juliana. É uma pergunta recorrente. Eu acho que a Taesa tem passado aí, e nós trabalhamos diariamente, né? Passa governo A, governo B, governo C, e nós continuamos trabalhando para reforçar nossa posição de consolidação de transmissão de energia no mercado brasileiro. E a gente entende que esse setor, e o setor de energia no Brasil, é um setor bastante sólido, né? Já está bastante consolidado, com uma regulação robusta. Então, assim, está bastante bem organizado, né? Veja bem aí os leilões, sucesso dos leilões recentes, e vai continuar assim. Então, nós acreditamos no cumprimento dos marcos regulatórios, cumprimento dos contratos, né? A segurança jurídica e a estabilidade que isso nos traz nos nossos negócios. Tá bom? Obrigado, Juliana. Obrigado, André. Temos uma aqui relacionada a projeto. Vou passar aqui para o Luiz. Pergunta é falar um pouquinho mais de Ivaí. Luiz, se você explicar um pouquinho mais o que é esse projeto, como é essa entrega aí, quais são os próximos desafios aí da companhia em termos de projetos, por favor. Perfeito. Obrigado, Cristiano. Bom dia a todos. Realmente Ivaí é um projeto muito importante para a gente, para a ISA-CETEP, né, nossa parceira nesse empreendimento. Ivaí compreende aí um projeto no estado do Paraná, né, são em torno de 593 quilômetros de linha de transmissão, e hoje, né, divulgamos a energização parcial desse empreendimento, que responde aí praticamente a 511 quilômetros de linha de transmissão em 525 kV. É um projeto muito importante que ele interliga ali a usina de Foz do Iguaçu até Londrina e, consequentemente, aí a região sudeste, né, a exportação de energia, uma capacidade de transmissão de energia da ordem de 2.600 MVA, e um projeto de grande magnitude, né? São circuitos duplos. Para se ter uma ideia, são 13 mil quilômetros de linhas de cabos, né? 41 municípios, 3 mil empregos diretos, 1.239 torres de transmissão, né? E foram construídas 3 novas subestações, sendo que Sarandi, todo na tecnologia digital, né? Esse projeto como um todo tem uma RAP total de 398 milhões, né? Energizamos agora por volta de 80% do empreendimento, e nos próximos dias estaremos aí finalizando todo o setor de 230 kV, concluindo aí 100% do projeto. Obrigada, Luiz.
A próxima pergunta do investidor Roger Avakian, eu vou direcionar ao Eric. Eric, a pergunta é sobre a queda do IGPM. E ele pergunta como que isso está sendo visto para o futuro, uma tendência ou uma queda pontual? Oi, Roger. Eu acho que é importante realmente essa discussão de GPM e IPCA para a Taesa, porque 2/3 da nossa receita é indexado ao GPM, né? Então, é uma grande oportunidade como instrumento aí defensivo para também este indicador de inflação. Lembrando, acho que a Taesa é um investimento defensivo por 3 grandes razões. Primeiro, contra a disruptura digital. Você não tem uma ameaça em relação ao desenvolvimento da tecnologia da informação no nosso fluxo de caixa. Pelo contrário, a gente se aproveita da disruptura digital, da evolução da TI, para cuidar melhor dos ativos que não são ameaçados por uma mudança em relação à forma de fazer as coisas, como outras indústrias. Mas também somos defensivos por conta da inflação, né, por conta que toda a nossa receita é 100% indexada, 2/3 GPM e 1/3 em IPCA. Ano passado, o GPM foi 17% e um pouco quebradinho, o IPCA foi 10%. Esse trimestre, realmente, tanto os dois caíram, né? O IPCA caiu 1,32% e o GPM 1,44%. Eu falava lá atrás, quando a gente teve uma alta importante de GPM de 40% num período tarifário anterior e o IPCA de 10%, que era natural ter uma convergência. Tanto que no nosso Investor Day nós convidamos um economista especializado em inflação para conversar um pouco sobre isso, porque o GPM ele é muito baseado, ele é mais baseado em commodities, em ferro, em coisas ligadas a dólar, e o IPCA mais coisas ligadas ao mercado local. Então, essa alta do dólar que a gente observou nos últimos anos impactaram o IGPM. Essa convergência não aconteceu, você pode ver a queda dos dois é muito parecida, né? E é muito difícil falar o que vai acontecer aí, depende, né? Se o dólar fechar mais, talvez o IGPM ande um pouco mais, mas se o dólar subir, o IGPM vai andar mais, mas a convergência, eu acho que, se for, vai ser muito pequena. A gente continua ainda tendo essa característica muito forte de defensivo contra a inflação, né? Somos um investimento defensivo contra a inflação. Agora, cenários de IGPM e IPCA é muito difícil de ser feito. Nós estamos migrando a cada nova linha de operação que entra, como entrou hoje, mais uma, ela entra em IPCA, então a gente vai aumentando a nossa parcela em IPCA e diluindo a parcela em IGPM, mas ainda vamos ser para os próximos anos uma empresa importante para a IGPM. Mas, cara, continuamos sendo um bom investimento para defender de um cenário inflacionário. Mas é muito difícil a gente fazer cenário, né? Quer mentir, fala sobre o que há por vir. Se alguém tivesse a certeza do que vai acontecer com o dólar, o que vai acontecer com a inflação no futuro, a gente teria aí uma situação muito diferente. Se erra muito mais do que se acerta qualquer previsão dessa, mas estruturalmente nós continuamos um bom investimento para você se defender de um cenário inflacionário, de um cenário de crise, de um cenário de ruptura digital. Isso é estrutural, isso é do nosso fundamento. O cenário de inflação vai ser muito difícil a gente fazer qualquer previsão e muito mais ainda acertar qualquer previsão. Obrigado, Eric. Recebemos uma outra aqui sobre projetos. A Camila Mota. Poderiam nos dar previsão, atualização de Santana e Ananaí? Eu vou passar aqui para o Luiz. Obrigado, Camila. Bom, Santana, nós já entregamos uma parte desse projeto no primeiro semestre, né? Estamos próximos aqui agora, entre o mês de novembro e dezembro, concluir mais uma etapa desse projeto, que é mais a entrega de um trecho de linha de transmissão, né? E ficando aí, consequentemente, a finalização do projeto dentro aí do prazo previsto da ANEEL, que seria até o março do próximo ano. Com relação a Ananaí, né, é um projeto recente, foi recém-adquirido no leilão de dezembro do ano passado. Né, para você ter ideia, no prazo ANEEL, um projeto de 60 meses, porém já tivemos avanços significativos, né, que nos permitem aí ter um avanço considerável do projeto. Né? Estamos em fase agora de audiência pública do licenciamento ambiental, e isso é um grande marco do projeto, porque ele demonstra aí o aceite, né, de todos os estudos de impacto ambiental que foram realizados e é o grande ponto aí da sequência para a emissão da licença prévia e depois a licença instalação. Então, enxergamos aí que ele está no avanço agora de projetos, no avanço agora de fundiário, tendo aí uma excelente conquista dentro desse ano, que é a realização da audiência pública, que já foi divulgada, inclusive, para toda a mídia, né, a partir da semana de 21 de novembro. Obrigado, Cristiano. Obrigado, Luiz. Recebemos uma pergunta aqui do investidor Alexandre Thomas. Eu vou direcionar ela ao André. André,
quais eventos previstos podem causar cortes na RAP? Obrigado, Juliana. Ótima pergunta. Nós ainda temos né, várias concessões de categoria 2 que tem a previsão aí de uma redução de RAP de 50% a partir do 16º ano. Isso já aconteceu, a maior parte dele já aconteceu, já parte do passado, mas nós temos previsto aí no ciclo 2022-2023, total em torno de 134 milhões de redução, e no ciclo 23-24, nós estamos falando em uma redução de 73 milhões. Então, podemos falar aí em torno de 200 milhões de redução de RAP no ciclo entre 22 e 24. Em contrapartida, também nós temos aí um incremento de RAP, hoje aí, previsto aí com esses projetos, mais 740 milhões de RAP, né, e sem contar Ananaí e Pitiguari, os novos projetos, nós estamos falando em um incremento de aproximadamente 180 milhões de RAP nesses próximos anos. Então, assim, nós estamos bastante confortáveis com a recomposição, não só com a recomposição, mas sim com o aumento da nossa receita, em termos de RAP. Obrigado. Obrigado, André. Aqui uma outra pergunta, eu vou direcionar ao Eric. Bom dia, poderia falar um pouco das nossas iniciativas de longo prazo, olhando do ponto de vista de mudança para a Taesa, do ponto de vista financeiro, sobre custo de vida, tem oportunidade para diminuir custo, como é que a gente acompanha e está vendo essa questão em termos de longo prazo para a Taesa? Bom, a Taesa é um empreendimento exclusivo de transmissão de energia elétrica. Então, nós temos no nosso planejamento estratégico a previsão de investir em transmissão apenas e no Brasil. Não diversificar riscos, continuar ainda só com risco de transmissão e reinvestindo, na medida do possível, das oportunidades para que a gente aumente o tamanho e aumente a quantidade de dividendo que a gente possa distribuir. A transmissão, ela não tem nenhuma exposição a risco hidrológico no Brasil. Se chover, não chover, se despachar mais térmica, menos térmica, não vai fazer diferença para a gente. Nós não temos exposição a risco de demanda. Então, se houver uma redução da demanda de energia elétrica, ou se houver um crescimento, um aumento da demanda, para a gente é indiferente. A nossa receita se dá por disponibilidade das linhas, que é a nossa especialidade. Então, nós somos especialistas em manter linhas de transmissão disponíveis para o setor elétrico no Brasil, para o Sistema Interligado Nacional. Ao manter essas linhas disponíveis, nós temos direito a uma receita estável e previsível. Então, por isso que eu falo que nós somos um empreendimento para que, em qualquer cenário de inflação, nossa receita anualmente é corrigida pela inflação, em qualquer cenário de cenário econômico, de crise, recessão, nós somos uma receita estável, depende de qualquer alteração da demanda, e também nossa receita ela é baseada em contratos de concessão de longo prazo, por disponibilidade de infraestrutura elétrica. Então, nós não estamos expostos a alterações significativas na tecnologia. Até somos na parte da despesa, né? A gente usa muita tecnologia de informação aqui na Taesa, nós somos especialistas e temos escala e temos escopo, a gente só trabalha com transmissão e somos grandes, então a gente usa muita tecnologia de informação para cuidar melhor dos ativos, para ter uma taxa de disponibilidade com uma segurança maior e criar um valor maior para a sociedade através da nossa disponibilidade. Então, nós usamos na parte da despesa, para reduzir a despesa e para fazer mais bem feito. Na parte da receita, não existe alteração tecnológica que interfira os nossos contratos, porque são contratos de concessão de serviço público de transmissão. Isso faz com que a gente seja esse investimento defensivo para qualquer cenário futuro. Em relação a alterações de inflação na nossa OPEX, para pensar nossa margem EBITDA, isso é a diferença do que a gente recebe e daquilo que a gente gera de caixa, é muito alta. Nossa margem EBITDA é 85%, 86%, né? Alguns empreendimentos novos têm até mais. Isso significa que da nossa receita a gente gasta muito pouco para manter essa receita. Então, o impacto inflacionário, o impacto de qualquer problema em custo de vida, em custo de fornecimento, é sobre uma parcela muito pequena da nossa receita. O grosso da nossa receita, 85%, 86%, 87%, vai direto para o EBITDA, que é simplesmente para gerenciar a estrutura de capital.
remunerar o capital de terceiros, o dinheiro que a gente pega emprestado, remunerar o capital próprio, que é o dinheiro do acionista, e fazendo essa gestão de dividendos, que a gente sempre tem interesse, as pessoas sempre perguntam, e a gente se debruça muito sobre dividendos aqui, as discussões de como fazer um fluxo de dividendo que maximize o valor para o acionista. Então, essa é a nossa estrutura. A gente obviamente, uma alta de taxa de juros afeta a Taesa, porque nós somos uma empresa alavancada, mas a alta de taxa de juros, em geral, está ligada a um surto inflacionário, e esse surto inflacionário altera a nossa receita, então acaba que a gente também é defensivo nisso. A gente perde, sim, como a gente perdeu a despesa financeira, vocês viram aumentando com a alta do CDI, mas você veja, essa alta do CDI vem por um surto inflacionário, e esse surto inflacionário é 100% repassado para a nossa receita. Então, somos também investimento defensivo. Tá? Por isso, continuamos aí oferecendo serviço para a sociedade. Obrigada, Eric. A próxima pergunta é da analista de sell-side do Credi, Carolina Carneiro. Ela gostaria que comentássemos sobre a consulta recomendação de não renovação das concessões de transmissão antigas do MME e a posição das empresas sobre isso. Eu vou direcionar essa pergunta ao André. Você poderia comentar, André? Legal, obrigado. Obrigado, Carolina. É importante isso para nós, inclusive dentro do nosso planejamento estratégico, tem um pilar muito claro lá, que é a gestão regulatória, e um dos temas mais importantes para nós é como é que nós vamos fazer e participar ativamente da renovação das nossas concessões. Dado ainda que a Taesa, a renovação de concessão para nós não é um problema de curto prazo, começa a se vencer concessões nossas a partir de 2030, nós temos 4 concessões nessa situação, mas sim, nós participamos ativamente da consulta pública que a ANEEL colocou no mercado, para tentar influenciar e para que a gente tenha a melhor maneira de renovação de concessão que possa ter, que a gente também garanta uma segurança operativa, né, do Sistema Interligado Nacional, ao mesmo tempo que a gente contribua para a redução da tarifa, né, de energia, que sabemos que no Brasil nós temos um dilema, né, uma energia relativamente barata, mas uma tarifa ainda cara. Então, sim, nós estamos contribuindo individualmente e também através da associação de classe, né, da ABRAT, da qual fazemos parte. Então, vemos com bons olhos aí os próximos passos do regulador e as discussões que estão ocorrendo, para que a gente tenha assim, um sucesso e que o Brasil não fique desabastecido, né, e tenha tanto a redução de tarifa, mas uma segurança operativa de todo o sistema. Bom, obrigado, Carolina, obrigado, Juliano. Obrigado, André. A gente está vendo aqui, vendo se existem mais perguntas aqui para responder. Algumas pessoas parabenizando o resultado da companhia, parabenizando o formato também, que a gente optou e evoluindo sempre aí para ser muito claro com vocês em como a companhia vem tocando o seu negócio. Se houver, deixa eu ver se tem mais algumas perguntas aqui. O Nelson parabenizando aí, excelente ponto, o Eric respondeu questões que eu tinha, parabéns. Deixa eu ver se a gente tem mais alguma. Estou vendo aqui, deixa eu ver se tem mais alguma, não sei. Tem uma aqui que a gente recebeu, acho que foi até de umas primeiras aqui, eu peço desculpa. Tendo em vista, vou passar para o Eric aqui, tendo em vista os leilões cada vez mais competitivos, o Luiz Felipe, gostaria de saber se a companhia cogita realizar alguma recompra de ações. Eric, vou passar para você. Obrigado, Cristiano. Luiz, não existe nenhuma deliberação dos órgãos de administração da companhia relacionados à oferta de aquisição de ações. Não é do meu conhecimento nenhum estudo realizado no âmbito da companhia para essa oferta também. Uma oferta de aquisição de ações ela tem um processo de disclaimer muito regulado, né? Então, de fato relevante, etc. Não existe nenhum fato relevante sobre o assunto, não existe nenhum fato relevante pendente de divulgação sobre esse assunto. Tá? E, obviamente, não controlo o futuro, não sei qual vai ser a decisão que a gente possa vir a tomar no futuro. Eu vejo que é o seguinte, a Taesa é uma empresa que tem como missão, né, levar energia de qualidade e segurança para o Brasil, criar valor no longo prazo, né? A gente tem uma visão de longo prazo. E o setor de infraestrutura no Brasil, ele vai ainda oferecer muitas oportunidades,
Eu costumo dizer que nós temos o PDE 2031, que para mim é cap de investimento, é floor de investimento em transmissão, vai ser daquilo para mais. Nós vamos ter muitas oportunidades ainda de crescimento e a Taesa, tão bem posicionada como ela é no setor de transmissão, tem muita capacidade de criar valor investindo, né, reinvestindo em transmissão, em novas linhas, prestando um serviço público de qualidade para a sociedade e tendo uma remuneração sobre isso, né? Então, acaba que a competitividade do leilão que nós observamos, na verdade, também é a prova da atratividade do setor. Mostra como o setor é atrativo, né? Então, sistematicamente, a gente tem essa competitividade toda, porque o setor é atrativo, porque ele dá receitas estáveis e previsíveis. É um setor que é muito defensivo nesse cenário de insegurança tão grande que o mundo vive, que o Brasil vive, cenário de inflação, de crise e de ruptura digital. Então, o setor é atrativo. Então, a competitividade mostra, na verdade, como o setor continua atrativo. E a Taesa tem muita capacidade de criar valor mesmo nesse cenário competitivo, né? Como foi o resultado dos últimos leilões. Né? No último, a gente ganhou um lote pequeno, no penúltimo, um lote grande, né? E estamos sempre trabalhando para continuar aproveitando todas as oportunidades de crescimento que a gente tiver pela frente. Tá? Mas, de qualquer forma, objetivamente, qualquer informação em relação a uma aquisição, uma oferta de aquisição de ações, ela seria divulgada de uma forma conforme a regulamentação, e não existe nenhuma informação pendente desse assunto no momento. Obrigado, Eric. Tem aqui uma pergunta bem interessante do investidor Roger, com relação à aquisição de lotes. Geralmente, a RAPIC resulta em torno de 10% do valor bruto pago na compra, com concessões longas acima de 15 anos. Como é feita essa conta na obtenção do lote? Eu vou direcionar essa pergunta ao Fábio e ele complementa o investidor. Começa recebendo 10% do valor pago e vai amortizando ao longo dos anos, incrementando com correções de IPCA e GPM. Você pode elaborar um pouco nesse tema, Fábio, por favor? Sim, Juliana. Quem foi que perguntou? Roger. Ô, Roger, obrigado aí pela pergunta, viu? Bom, antes de mais nada, deixar claro que todo lote que a gente entra, todo lote que a Taesa participa, né, é feito um estudo minucioso, tanto do ponto de vista de CAPEX, quanto do ponto operacional. O Marco Faria aqui nos ajuda para quais sinergias que podem ser aplicadas àquele lote, como do ponto de vista de engenharia e do ponto de vista financeiro, né, também. Quer dizer, então são todos esses pilares, né, ou todas essas visões são analisadas em conjuntos. Nós temos uma inteligência e um modelo financeiro que trabalha para poder capturar todas as informações das diversas áreas que compõem aqui o time de novos negócios e time de implantação, e a partir desse estudo a gente faz essa modelagem, né? Em termos da questão financeira, que foi o ponto que você colocou especificamente, nós, como colocamos aqui no início, o Cristiano colocou no início aqui da nossa apresentação, nós somos AAA, né? Nós temos uma capacidade e uma atratividade muito grande no mercado de capitais, então isso possibilita com que a gente faça captações de longo prazo, com amortizações customizadas, e que a gente faz detalhadamente o estudo de aderência dessa amortização, desse fluxo de investimentos de terceiros, né, para pagamento desses recursos que vieram do mercado, para que possa ter aderência à geração de caixa do projeto, né? Então, isso tudo, de uma forma muito bem estruturada e muito bem trabalhada, nos possibilita chegar no leilão com lances que são, ao mesmo tempo, competitivos e accretive aqui para os nossos acionistas. Então, é dessa forma que a gente trabalha, né? De uma forma muito individualizada, por lote, para que a gente possa, para cada bid ofertado pela Taesa, que ele possa ter essa garantia de um retorno satisfatório dentro do aspecto de uma alocação de capital eficiente. Tá legal? Obrigado, Roger, pela pergunta. Obrigado, Juliana. Obrigado, Fábio. Bem, estamos chegando aqui ao final da nossa divulgação de resultados, nosso Q&A, foi bastante produtivo. Eu vou passar a palavra aqui ao André, nosso diretor-presidente, para as suas considerações finais. Obrigado, Cristiano. Bom, queria agradecer a participação de todos aí e deixar a mensagem final. Pode ter certeza aí que a Taesa continua sendo um investimento atrativo, continua acreditando na empresa, que a gente vai continuar entregando ótimos resultados consistentes. Eu tenho aí o prazer de estar à frente dessa companhia aí, que, né, nós estamos falando em nome aí de mais de 750 colaboradores e nossos parceiros também, que contribuem para esse resultado, contribuem para uma empresa que a gente
foca principalmente, começa focando nas pessoas, né? As pessoas terem uma vida equilibrada, e isso para nós faz toda a diferença. Tá? Então, obrigado ao time de RI, Juliana, Cristiano, os diretores aqui presentes, e muito obrigado a todos. Até a próxima divulgação no início do ano que vem. Tá bom? Obrigado.